Vamos lá responder algumas perguntas. Vamos lá. Vamos lá, Meire, os bichinhos, né? Edson por aqui, a chuva só deu um oi. Edson aqui malhou água. Vou falar para você que só para esperar de passar. Aqui não tem esse tipo de barulho, mas de vez em quando aparecem uns carros com um som muito alto aqui na roça, né? Na roça aqui, às vezes, eu acho que foi embora. Não sei como que os pessoal aguenta, som tão alto assim. Vamos lá. Voltando aqui deu até chuva de pedra, gente. Vou falar para vocês que o clima tá mudando demais, porque não é possível. Agora estamos entrando em abril, daqui a pouco já vem a época de geadas aqui na Serra da Mantiqueira. E eu lembro que os meus pais, quando meus pais plantavam hortifruti, né, verdura, mais alface, acelga, alho porró, o que mais que ele plantava lá? Nós tinha muita coisa. E a época que era triste mesmo quando dava chuva de pedra, era só final de ano. Aqui dava chuva de pedra em novembro, final de novembro, começo de dezembro. E eu nunca imaginei ver chuva de pedra. 2 vezes que aconteceu isso. Teve um dia que deu chuva de pedra na semana e na mesma semana caiu geada. Eu nunca vi um negócio desse. E tá bem parecido esse ano também. Ele deu chuva de pedra agora, então tá esfriando, caindo a temperatura desse jeito. Então o clima tá mudando muito, gente. E por isso que eu falo também, converso muito com o pessoal, as colinhas, as regrinhas para a gente seguir para cultivo de orquídea não tá funcionando mais, porque o clima está muito incerto, está mudando muito bruscamente. Às vezes está chovendo, está úmido, de repente dá uma semana só de sol, já fica quente, seco de novo. Então tem que tomar muito cuidado. Olha que legal. Orquidário Lumani. É de Minas, eu acho que esse orquidário. Será que é do... Esqueci o nome do senhor que vinha aqui pegar orquídea aqui com a gente. Ana Paula Orquidário Lumani. Se não me engano, é do... agora eu vou... É de Varginha. Eu acho que era. Não sei se é o mesmo orquidário ali que estão falando ali. Um amigo já de vários tempos. Só lembrando ali. Olha lá, o que estava perguntando, quais gostam mais de água e quais gostam menos de água? As terrestres gostam mais de água. As epífitas menos água. Mas aí ontem a gente estava discutindo na mentoria com os alunos lá sobre agora não vou lembrar o nome, sou ruim de nome, a catacetro. A catacetro é uma epífita, mas que ela gosta um pouquinho, ela fica intermediário ali. Então é sempre bom pesquisar bastante. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, eu que estava de achar pela internet ali, garimpa bastante, conflita informação. Qualquer coisa pode mandar mensagem para a gente no Instagram, no YouTube mesmo, que a gente tenta responder. Eu não sei se eu consigo responder todas, tá? Porque no Instagram eu tento eu mesmo responder todas as perguntas e tento ali até os haters também, eu consigo responder também, né? Assim, mal educado, mas tranquilo, para tentar mostrar o que é o cultivo de verdade mesmo, tá? Vivendo ali, vivendo o cultivo mesmo. Cada um tem uma opinião e cada um segue o seu jeito de cultivar. E isso que é o doutor de orquídea. A gente dá os fundamentos para as pessoas tomarem as decisões corretas em cada lugar. Olha lá, Vanessa Rodrigues, boa noite. Começando os passos de doutores de orquídea. Sim, agora não tem mais volta, Vanessa. Você entrou,
Você só sai agora depois que você virar, tiver o diploma doutores de orquídea, não tem como sair mais. É um bichinho que morde você dos doutores de orquídea que não deixa você voltar para trás não. No máximo der dois passos para trás para pular 5 para frente. Vamos lá então. Então as variedades são que nem a Cattleya, por exemplo, ela é uma planta mais seca, bem robusta também. Falo que aguenta calor, aguenta o frio aqui da serra, não geada, né, intensa, tem que sempre estar protegido. Antigamente, tinha alguns produtores aqui, vizinhos até, comentavam que Cattleya não dava aqui em Santo Antônio do Pinhal, realmente talvez não dava, mas de uns 20 anos para cá, ou mais, não, acho que mais, uns 25 anos para cá, começou a ter muita, eu mesmo produzi muita Cattleya Brazentrich, a mini Cattleya, e não tinha problema com o frio aqui, né? Mas a umidade era sempre, a gente sempre controlava a irrigação, nessa época do ano sempre ia diminuindo e controlava também. Uma das coisas que, voltando aqui para a parte de irrigação, uma das coisas que a gente fala no curso também com os alunos, a irrigação ela é um termômetro para adubação. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque não adianta jogar adubo em excesso, ou, na verdade nem em excesso, jogar alta quantidade de adubo agora no inverno, porque a umidade sobe, o frio também, né, na maioria das regiões, tirando lá o Edson, nosso amigo, que é um lugar mais quente, talvez a Vanessa também lá de Minas também, ela falou que não tem tanto problema, mas controla, quanto mais água você jogar, mais adubo a planta vai precisar. Não esqueçam disso. Então, se você está jogando, está vendo que ela está ficando úmida, você precisando jogar menos água, pode ter certeza que você pode diminuir a quantidade de adubação. Por quê? Porque a planta não trabalha. Imagina aqui, ó, ela está aqui, está com a umidade certa até, mas vamos dizer que seja durante o dia, né? A gente está tendo sol, iluminação, tudo correta, mas está esse tempo de umidade mais alta e um pouco mais frio. A planta, para fazer a fotossíntese, ela precisa evaporar a água pela folha. Então, se tiver muito úmido aqui, é igual se fosse uma roupa, você estende ali, se tiver aquele tempo de chuva, não vai secar. Então, ela não vai perder a água por aqui, consequentemente, ela não vai puxar a água pelas raízes. Então, ela vai perder, sim, vai trabalhar mais lentamente. E a orquídea já tem um crescimento de tartaruga. Imagine no frio e na umidade alta, gente. Tá certo? Então, é bem interessante isso aí. Você controla, assim, a diminuir a adubação. Por isso que o adubo químico, se você não souber disso, você vai diluindo e jogando o adubo, vai diluindo e jogando o adubo. O adubo vai acumulando no vaso e a planta não vai absorvendo. E às vezes você joga a mesma quantidade de adubo, só com menos água. Então vai salinizando ali a parte das raízes do adubo químico ali, vai acumulando, e uma hora vai ficar tóxico para a tua orquídea, porque ele é um sal, o adubo é um sal. Então, ficar sempre atento ali, pode diminuir drasticamente a adubação pela quantidade de água que você joga, o termômetro ali, salvo alguns lugares, né, que são mais quentes, continua a irrigação da mesma forma, por isso que eu falo que a irrigação é um termômetro. Se eu falasse no inverno, no geral, a gente ia faltar adubo aí num lugar mais quente, aí, nas regiões aí, principalmente aí norte de Minas, né, lá para o norte, nordeste, tinha um pessoal que estava lá estava vindo, não sei se vai estar aí também, que eu acho que era lá de Fortaleza, não lembro qual cidade que era, você lembra, Rô?
qual cidade que era, eu lembro que era do Nordeste lá, era das aulas passadas. Então, muda completamente o clima aqui, né, gente, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Mas lembrando, um pouquinho de adubo sempre tem que ter, é melhor ter um pouquinho do que nada, ou ter é melhor ter um pouquinho do que muito adubo também, senão vai dar dor de barriga nas orquídeas de vocês. Por que que tem que ter sempre um pouquinho? Porque por mais que ela não está devagar, ela precisa do alimento sim, e o mais importante é o alimento equilibrado. Lembrando, todas as plantas, né, até as orquídeas, elas não comem os nutrientes, tá? Vou dar comida para as orquídeas, na verdade elas bebem. Então, para você ver como é junto ali, ela precisa de uma certa umidade e o adubo ali solúvel, né? Independente se ela teve uma reação bocache, uma fermentação que seja orgânico ali, mas ela precisa da umidade para beber, tá certo, gente? As plantas elas não comem. Então, se tiver sólido, não tiver solúvel, a planta não consegue absorver.